A Camila não terminou a história dela. Conta os seus objetos, então. Você vai falar, comentei sua reflexão, mas conta os seus objetos, Camila. Pode contar um pouquinho da sua história, né, Jeff? Bom, eu acho que eu não contei o final da história, né? Então, quando tive diagnóstico da insuficiência ovariana prematura, eu passei por todo o processo de tratamento e nós tivemos sucesso. E depois eu me dei por satisfeita. Bom, agora eu já sou mãe e depois de muito tempo eu tive o Arthur com 32, e aí eu Depois já estava de quantos filhos? Já você chegou a fazer foram 6 filhos, né? Então demorado, né? Alguns anos tentando. Alguns anos tentando. E muitas vezes chorei pensando que eu não ia ser mãe nunca, né? E aí deu certo, veio o Arthur e eu me dei por satisfeita. E nunca mais, com uma falência ovariana, já a menstruação muito irregular, eu já sabia que eu ia entrar na menopausa precocemente, pelos dados, quando a gente tem uma antileriana indetectável, em média em 5 anos a gente está entrando na menopausa. Então, já com 40 para 41, eu já estava esperando essa menopausa e cada vez mais irregular, que é isso que acontece mesmo, os ciclos vão ficando mais curtos às vezes algum mês começa a falhar e não vir. E aí um mês falhou, eu achei assim, bom, agora eu vou ter que pensar, né? Vou fazer reposição. Vou começar a fazer reposição hormonal, que tinha uma indicação bem precisa, enfim. E aí era na pandemia. A clínica estava fechada. Uhum. E aí eu comecei a sentir uma dor abdominal. E aí resolvi, quando a clínica abriu, eu mesma fui fazer um ultrassom em mim para poder ver o que achando que dor no abdômen era essa. Achei que era dor. Achei que era. Eu falei assim, bom, de repente um cisto no ovário, alguma coisa assim. Você pensou tudo, né? E aí, quando eu chego no ovário, era um porco lúteo. Eu falei, meu Deus, eu ovulei. Meu ovário é muito pequenininho, muito atrofiado. Eu falei, meu, eu ovulei. Fui lá no útero, um saquinho. Um saco gestacional, a primeira coisa que aparece, mas assim, muito pequenininho. Você mesmo? Eu quase caí pra trás. Eu lembro que eu chamei o Dr. Júlio, chamei seu pai e falei assim, meu Deus, doutor, será que eu tô ficando doida? Olha só. Ainda bem que você tava deitada já. E aí eu cheguei em casa, e eu liguei pro meu marido, eu cheguei em casa e ele tava com um exame, eu falei assim, bom, de repente é um cisto de uma adenomiose. Depois a gente começa a pensar que o diagnóstico, assim, de gravidez era a última coisa, né, com todo esse histórico. Mas enfim, eu cheguei em casa, ele tava com um exame. Ele é ginecologista também. Ele tava com o exame de urina lá esperando pra eu fazer. E aí eu fui pro banheiro, fiz aquele exame sem acreditar. Aí, porque você viu o saquinho gestacional, mas não achou que era, né? Era assim, tão pequenininho. Eu falei assim, que pode ser várias coisas. É um cisto. É um cisto, né? E aí ele falou, então vamos fazer. E aí quando veio, eu olhei e falava pra ele assim, é positivo mesmo? Isso aqui é positivo? Aí ele falou assim, Camila, não é possível, você também é ginecologista, você não sabe que isso é positivo? Eu fiquei completamente assim, até hoje ele conta isso pra todo mundo, a Camila me deu um teste positivo de gravidez e perguntou pra mim se era positivo mesmo, né? Então, foi uma surpresa de Deus, eu tava gestante mesmo, e ele sonhava com uma menina. E para nossa surpresa, veio a nossa menina, veio a nossa Marina, que hoje está com 4 aninhos. Então, numa época que eu achei que eu já estava na menopausa, e eu começar, e aí veio esse que a gente conta para as pessoas que é o nosso milagre. Mas é um milagre, né? Tá vendo? Tem dedo dele em tudo, Nossa Senhora. E aí a gente tem ainda eu acabei trazendo uma outra, porque queria contar a história, na verdade, isso que foi um presente de uma paciente, né? E é um casal que foi muito, muito marcante da minha vida, porque eles fizeram muitas tentativas de fertilização in vitro sem sucesso. O que seriam muitas hoje? Ela já tinha feito... Acima de 5? Eu acho que ela já tinha feito umas 4 coletas, mas com umas 6, 7 transferências embrionárias sem sucesso. Sem sucesso. E aí chegou um ponto que ela chegou para mim e falou assim, doutora, o meu sonho não é eu engravidar em si. Hoje eu quero ser mãe de qualquer forma. Então eu entrei agora na fila de adoção, né? E depois a gente continuou, mas vou fazer um novo ciclo. Nós tivemos novos embriões e aí, graças a Deus, conseguimos embriões saudáveis do ponto de vista genético, foi biopsiado e fizemos mais uma tentativa e mais uma frustração.
eu já não tava, ela falava assim, não desiste de mim não, porque eu já tava assim, meu Deus, nunca dava, né? E ela tinha uma alteração uterina importante, ela já tinha passado por várias intervenções naquele útero, e o útero não respondia também adequadamente, a gente achava que tinha um fator uterino ali, né? E aí foi quando uma prima dela resolveu fazer ela aceitou um útero de substituição. Então, uma prima dela veio, a gente preparou o útero, transferiu aquele embriãozinho deles e a prima engravidou, né? E aí, eu acho que foi assim, a gente ficou muito feliz. E no dia que a gente recebeu aquele beta, ela me liga depois e fala assim, doutora, eu recebi a ligação. E eu também consegui, foi no mesmo dia. E por isso que eu acho que foi assim, então, eu consegui, eu vou conseguir adotar as pessoas, né? E aí ela ficou assim, e agora? O que eu faço? Eu Então, adoto? dois. Adotou e teve... Engravidou. E engravidou. E aí veio o Heitor, que veio de adoção, veio um bebê ainda, e depois, então... Ó, gente, vê se não tem dedo de Deus nisso. Meu Deus do céu. Então, foi uma história, e depois ela me deu esse presente que eu mantenho lá. Todo caso difícil, eu olho para isso e falo, bom, vamos lá, vamos persistir, que a gente não sabe os desdobramentos, né, de como isso vai se resolver, mas que sempre, se o sonho é a maternidade, para além dos tratamentos aqui que a gente, né, faz para a própria mulher engravidar, a gente tem uma ampla gama aí de às vezes precisar de um útero de substituição. Muitas mulheres, às vezes, como no meu caso, eu acabei conseguindo, mas outras precisam pegar um óvulo doado para fazer o tratamento, né? E então a gente tem útero, o ovo, às vezes óvulo doação, e muitas vezes, quando nada disso dá certo, ainda é possível pensar em uma adoção. Então, a maternidade é muito ampla, né? E eu acho que é o amor que define tudo isso. E essa questão da adoção é pra gente ver, né? Até então ela pensou que poderia não ter nenhum, ou que se fosse adoção poderia demorar, né? Atrasando o sonho da maternidade. E do nada vieram 2 bebês para ela meio que juntos. Olha que doideira, né? Meninas, vou perguntar agora para vocês, né? Se a gente comparar aí início dos anos 2000 a 25 anos atrás, com hoje, quais avanços tecnológicos, né? Vocês ainda eram muito novos e tudo mais, mas o que vocês lembram, assim, do que vocês estudaram? Que vocês consideram que realmente mudou na vida das tentantes? É possível fazer hoje o que era impensável há 20, 30 anos? 30 anos, no caso, quando você nasceu, Cíntia, assim. E hoje, eles contam, seu pai te conta muita diferença de como que era? Tem muita diferença, eu acho que foram 2 mudanças mais marcantes, na minha opinião. A primeira delas foi a capacidade da gente melhorar a questão que a Camila falou, de levar esses embriões em laboratório mais tempo. E então a gente conseguir avaliar geneticamente esses embriões antes de colocar dentro do útero. Então, assim, a gente retira algumas células de um embrião já no estadio avançado, do que vai ser a placenta no futuro. Então, o bebê fica tranquilo, a gente não mexe. E a gente consegue detectar, por exemplo, se vão ter algumas alterações que seriam incompatíveis com a vida, que dariam um teste negativo, ou que dariam um abortamento, ou que dariam uma gestação bioquímica. Então, eu acho que esse foi um dos grandes avanços. E o outro foi a questão da vitrificação, que é o método atualmente que a gente congela óvulos e embriões, que a tecnologia de congelamento através da vitrificação de óvulos, ela deixou de ser experimental em 2013, pela Sociedade Americana de Reprodução Humana. Então, assim... Só tem 12 anos, né? Relativamente muito recente, novo. né? bem novo. Para medicina, é super novo. Então, hoje a gente pode falar de preservar a fertilidade porque a gente tem um método que é tão eficaz para dar a chance de sucesso. Porque antes, você congelava um monte, mas na hora de descongelar, a maioria não sobrevivia. E hoje a gente tem uma taxa de sucesso nesse descongelamento de 80%, 90%. Nossa! Então, assim, o aproveitamento é muito maior. E isso abriu novos campos, igual a questão da ovodoação, do óvulo doado. A preservar a fertilidade é meio que pensar que você vai ser sua própria doadora lá na frente. Então, você está guardando óvulos para o seu eu do futuro se você precisar, porque a grande maioria não precisa. Legal. Aquilo que você falou do congelamento do óvulo, que a clínica ela foi a primeira. Me explica isso. Foi a primeira em congelar óvulos aqui em Vitória? Não, esse caso do Dr. Júlio, não sei se a doutora Camila já estava lá na clínica,
Mas o primeiro bebê nascido de um óvulo que foi criopreservado e que foi congelado foi de um bebê do Dr. Jules, Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, do então? Brasil. Ah, Foi legal. lá na clínica. Nossa. Então, saiu, assim, em todos os jornais, tá na mídia. E eu vou te falar que foi até antes de 2013. Foi, acho que não vou chutar o ano, mas foi antes de 2013. E hoje, graças a Deus, está sendo uma realidade não só para casos oncológicos, pacientes com câncer que vão passar por tratamentos, que aí tem uma indicação realmente de fazer, porque esses tratamentos quimioterápicos muitas vezes estragam esse ovário, né? Falando de forma mais Eles simples. aceleram a perda, né? Sim, aceleram toda a quantidade desses folículos e traz até a menopausa para antes, em muitos casos. Mas também a gente fala mais sobre o congelamento social, que é o termo que a gente usa quando a mulher decide congelar óvulos para usar no futuro, seja porque ela ainda não sabe se quer ser mãe. Inúmeros porquês aí existem, né? Inúmeros porquês. Então, Os assim, mais comuns que aparecem lá pra vocês. Não tem parceiro, tô trabalhando muito. falta de não quero pausar. parceiro, trabalho e cada vez mais dúvidas sobre maternidade. Se quer ou não, a dúvida é essa. Exato. Então ela congela mesmo se não tem certeza. Exato. Tá vendo? A gente achou que era pouco, hein? Porque ela quer ter o poder de escolha no futuro, né? Entendi.